provando que Naruto e Sasuke não perderam o poder do Rikudo do Nação Anime. Me pediram muito pra trazer react a esse vídeo, então tô aqui pra poder trazer esse react, porque eu também vi o vídeo dele falando que o Naruto Baryon é o auge do Naruto, só que ele tinha dito que, na verdade, aquele vídeo era um complemento a esse vídeo aqui, só que a galera me pediu aquele vídeo primeiro pra reagir, então hoje tô trazendo aqui o react a esse vídeo. Não sei se ele vai ver esse vídeo aqui, cara, não sei se ele se importa também de reagir aos vídeos dele, já que ele é um canal, acho que não tem tanto tempo, que ele tá no YouTube, né? Então eu vou trazer o vídeo, eu não concordo, eu não acho que tenha, mas vamos ver se ele muda a minha opinião, vamos ver se ele tem bons argumentos aqui que me façam pelo menos sair desse vídeo com uma pulga atrás da orelha, tentando repensar a opinião que eu tenho atualmente. Mas assim, dá até pra debater se o Naruto e o Sasuke tem frações do poder do Hagoromo, do Chakra Rikudo em Boruto. Até porque a gente sabe que o Sasuke, por exemplo, recebeu células do Hashirama, que é uma reencarnação de Ashura, modificadas, tem esse ponto, do Kabuto pra poder curar ele, antes dele voltar com o Rinnegan. E também a gente sabe que na novel de Sasuke não, na novel de Shikamaru Hiden, na página 49, pra quem quiser saber, é no final do capítulo 1 da novel. É dito que o Naruto, como ele tem ainda o chakra das 9 bestas com cauda, lógico, ele tem ali pouco chakra outras 8 bestas, né? Mais o da Kurama, ele tem uma fração do poder do sábio, do Hagoromo. Vou estar deixando até passando na tela aí pra vocês verem. Então, assim, cara, dá pra debater isso sim, mas a totalidade, igual Naruto e Sasuke receberam com o selo do Hagoromo, eu duvido que ele tenha. Não sei se é isso que ele vai argumentar nesse vídeo, qual que é a via dele, mas vamos dar uma olhada. Durante a batalha do Naruto e do Sasuke contra Kaguya, Sasuke diz que somente o poder do selo da mão dele e do Naruto poderiam parar Kaguya. Mesmo que Sasuke se dirija aos selos como poder dos 6 caminhos da luz e da sombra, Sasuke não está associando o poder dos selos com o chakra dos 6 caminhos que Hagoromo os deu para aumentar suas características físicas e seus poderes. Existe essa diferenciação e é muito importante saber interpretar, saber identificar a diferença. Quando Kaguya ressurge, ela acaba vendo os selos nas mãos do Naruto e do Sasuke. Isso quando eles ainda estavam presos em seu cabelo. Então ela os manda para longe e usa o Byakugan para ver o que era exatamente os selos, para ver se era aquilo que ela realmente pensava ser. Ao ver com o Byakugan o que realmente eram os selos, Kaguya não diz que era o chakra do Hagoromo. Ela diz apenas que os selos eram uma técnica do Hagoromo, um jutsu, e não diz mais nada além disso. Jutsu esse que seria o Rikudo Shibaku Tensei. Mais para frente, já na dimensão da lava, Kaguya vê Naruto salvando Kakashi e Sakura. Neste momento, Sakura acha curioso que Naruto podia voar. Enquanto isso, Kakashi conclui que fazia sentido Naruto voar, já que o Madara, com o chakra dos 6 caminhos, também era capaz de voar. Mas enquanto acontecia isso, Kaguya de longe também vê o Naruto voando, e somente ali naquele momento que Kaguya enxerga o Hagoromo no Naruto. Isso, pois ela sabia que a capacidade de voo derivava exclusivamente do chakra dos 6 caminhos. Ou seja, anteriormente, quando Kaguya usa o Byakugou para ver os selos, ela de fato tinha visto apenas o chakra da técnica Rikudo Shibaku Tensei nos selos do Sol e da Lua, assim como ela mesmo diz que era um jutsu do Hagoromo. Kaguya só vai descobrir que Naruto e Sasuke foram presenteados pelo chakra dos 6 caminhos para aumentar seus poderes exatamente nesse momento em que ela vê o Naruto salvando a Sakura e o Kakashi. Ou seja, só depois, onde também, mais para frente, temos a cena da Kaguya chorando ao ver o Hagoromo e o Hamura em Naruto e Sasuke, e ela não estava olhando para os selos para isso, ela os enxerga olhando o chakra em seus corpos. Ou seja, podemos facilmente perceber que tem uma diferenciação aqui. O chakra dos selos não tem ligação com o chakra dos 6 caminhos circulando o corpo do Naruto e do Sasuke, chakra que Hagoromo os deu para aumentar o poder do Naruto e do Sasuke, e isso é até questão de lógica. Não ia fazer sentido o Naruto e o Sasuke estarem gastando o chakra da técnica que seria usada para selar Kaguya. O chakra dos selos não estava sendo gasto, estava intacto, pois estava selado exclusivamente para a técnica Rikudo Shibaku Tensei. Apesar de não ter uma página no databook ou no mangá explicando como que funciona exatamente os selos, podemos entendê-los ao aplicarmos conceitos da própria obra, como o Tensha Fuin do Sharingan que eu sempre falo aqui no canal. Basicamente com
Tencha Fuin, o Uchiha sela uma técnica dele no próprio Sharingan ou no Sharingan de outro, e programa para a técnica ser liberta em uma condição específica, uma condição que é pré-estabelecida pelo próprio usuário da técnica. Podemos facilmente identificar a semelhança. Hagoromo sela o Rikudo Shibaku Tensei no Naruto e no Sasuke e programa para a técnica ser ativa no momento em que Naruto e Sasuke tocarem a Kaguya em uma área específica e ao mesmo tempo, ao conseguirem a condição, a técnica é liberta, exatamente igual com o funcionamento do Tencha Fuin do clã Uchiha. E o curioso é que no mesmo momento, o Zetsu explica para Naruto e para o Sasuke que Madara usou o Tencha Fuin contra Hashirama, selando o Izanagi em seu próprio olho para ser ativo se caso ele fosse derrotado. Ou seja, o Tencha Fuin é uma técnica super importante para a história da obra, e devido a isso, por termos esse conceito já estabelecido, que acaba tornando fácil entender o que é o selo do Sol e da Lua, que é basicamente um selo de transcrição que programa uma técnica para ser ativa em uma condição específica, sendo a técnica programada o Rikudo Shibaku Tensei. E o curioso do Tencha Fuin é que Naruto não podia usar o Kotomatsu Kami só porque Itachi havia selado o corvo nele, assim como Sasuke não tinha acesso ao Amaterasu que Itachi selou nele. Eles não tinham acesso às técnicas e nem ao chakra. Essas técnicas só seriam libertas quando as condições pré-estabelecidas fossem concluídas. Ou seja, na mesma lógica, o Naruto e Sasuke também não teriam acesso ao chakra dos selos, onde é mais um ponto que mostra que tem uma diferença entre o chakra dos selos para o chakra dos 6 caminhos que Hagoromo deu para aumentar os poderes do Naruto e do Sasuke. Isso sugere que, mesmo que Naruto e Sasuke perdessem os selos, eles continuariam com o chakra dos 6 caminhos que Hagoromo deu para eles. E temos mais coisas que podemos analisar para dar mais veracidade para isso. Por exemplo, Hagoromo deixou explícito que Ashura nasceu sem nenhum talento. Todo esse poder absurdo foi para Indra. Memorize isso. Mas após Ashura ter sido presenteado por Hagoromo com o chakra dos 6 caminhos, Ashura ficou tão poderoso quanto Indra. O ponto é, quanto tempo esse chakra ficou com Ashura? Com as informações que temos, fica subentendido que esse chakra nunca acabou. O chakra dos 6 caminhos que Hagoromo presenteia para quem merece, aparentemente dura para todo sempre. Isso pois Ashura só era capaz de bater de frente contra Indra devido ao chakra dos 6 caminhos que Hagoromo o deu. E os dois irmãos... Cara, assim, aqui realmente tem um ponto que no mangá, não sei se ele esqueceu, se ele não viu, que fala que o Ashura ele chegou sim no nível do Indra antes de receber o poder do Hagoromo. É dito que por causa das amizades, dos laços, né? Porque tem esse debate dos laços, né? O Indra se isolava enquanto o Ashura tinha laços. E aí, com base na ajuda dos outros, ele conseguiu sim treinar e chegar no nível do irmão. E por isso o Hagoromo foi lá e deu pra ele, né? Por também, lógico, enxergar que ele tinha compreendido melhor o Ninshu mesmo do Hagoromo, ele deu o poder dele pro Ashura e não pro Indra, que já usava, por exemplo, né, criou os ninjutsus e tal. Mas não vou entrar nisso porque não faz muito sentido. Mas sim, é dito no mangá, vou até deixando passando aí pra vocês verem. Então, não é só quando ele recebeu o chakra do Hagoromo que ele tinha capacidade de lutar contra o Indra. Tipo, foi dito que antes mesmo ele já tinha, sim, chegado no nível do irmão. Pelo menos é o que tá escrito lá no capítulo 670 e 671. Mas bora continuar o vídeo aqui. Viveram suas vidas até o fim, batalhando por conta desse poder. Ou seja, tudo conclui que Ashura obteve tal poder e o manteve até seu último instante de vida, já que sem tal poder, ele não teria chance contra Indra. E não só isso, podemos interpretar também que Indra continuou reencarnando justamente por ser muito poderoso. Então, se Ashura o acompanhou reencarnando também, isso significa que Ashura nunca perdeu esse chakra. Tanto que Madara, Sasuke, Naruto e Hashirama nasceram um pouco privilegiados com o poder dos irmãos Otsutsukis. Eu já fiz um vídeo explicando o que seria o padrão Shokutomoi do Sharingan do Sasuke que o Madara destacou. Muita gente entende isso erradamente, mas resumidamente, cada Mangekyo Sharingan deveria ter seu próprio padrão de Tomoi. Então o fato do Madara perceber que Sasuke tinha o mesmo padrão que ele, isso o assustava, já que isso não deveria acontecer. Tanto que quando Madara decide pegar o Rinnegan do Sasuke, Madara diz que
que compensaria pegar o Rinnegan do Sasuke, pois de forma misteriosa eles teriam alguma ligação que ele não sabia explicar devido a terem o mesmo padrão de Tomoe. Isso é abordado no próprio arco, onde o Hagoromo diz que eles dois eram reencarnação de Indra. Ou seja, pelo fato do Sasuke e Madara serem reencarnação de Indra, eles acabaram tendo o mesmo padrão de Tomoe. O motivo desconhecido que Madara não sabia era esse, e Madara afirma que tal padrão deixava os movimentos deles mais fluidos, confirmando que as reencarnações de Indra e Ashura eram privilegiadas pelos poderes de Indra e Ashura. Isso inclusive acaba com a ideia de falar que... Apesar de que, assim, eu acho meio sem sentido essa parada, porque, querendo ou não, tipo, no caso de Naruto e Sasuke, eles, tipo, lógico, eles eram muito absurdos, perantes demais, mas não tão absurdos igual eles deveriam ser, né? Eles deveriam ter sido mais absurdos se o Kishimoto tivesse planejado essa questão do chakra. Assim, no Naruto clássico é até mostrado pra gente que o Kishimoto, ele tinha essa ideia já de fazer um paralelo entre Madara e Sasuke e Hashirama e Naruto, tanto que tem ali a questão deles lutarem no Vale do Fim, os dois ficarem em cima ali da cabeça. O Sasuke fala isso pro Naruto, ó, isso parece o destino. Depois a gente vê o Zetsu saindo e falando também no final da luta, isso tudo depois que acabou a luta. O Kakashi falando que o ciclo parece que ia se repetir, sabe? Tem aquela questão, o ciclo vai se repetir até o rio, como o rio sempre vai tendo sua correnteza, né? Puxando assim, sem terminar. Igual o ciclo de Naruto e Sasuke, assim, sabe? Meio que dá a entender como se tivesse um ciclo disso, de batalhas, sabe? Então, assim, isso aí o Kishimoto tinha, mas eu acho que ele não tinha ainda lapidado essa ideia completamente, porque, cara, se não era pro Naruto e pro Sasuke, seria muito acima da média, porque principalmente o Sasuke, né? Porque por ser uma reencarnação de Indra. Tanto que a gente vê com paralelos, por exemplo, que o Hashirama, ele sempre foi mais forte que o Madara. Saca? Tipo, sendo que deveria ser o contrário, entendeu? Porque o Indra que nasceu com talento e com o poder do chakra muito absurdo e sendo excepcional, né? O Ashura nasceu um zero à esquerda. Já no caso do Hashirama e do Madara, por exemplo, parece que o Hashirama era mais talentoso que o Madara. Ou pelo menos eles eram ali pareados relativos, entendeu? Sendo que não deveria ser assim, sabe? Então, cara, nesse caso, e não é, sabe? Porque, assim, senão... Eu acho que deu pra entender, né? Hashirama foi o shinobi mais poderoso sem precisar do poder dos outros, sendo que desde seu nascimento ele contava com o poder dos outros, obtendo o Mokuton que mais ninguém obteve naturalmente. E vimos em Boruto que seres criados da própria Jubi usam Mokuton, ou seja, um poder derivado de Otsutsuki. Hashirama provavelmente herdou isso do Ashura, ou seja, o chakra dos 6 caminhos que Hagoromo presenteia para Ashura nunca acabou. Faz até sentido não acabar, já que era como passar o bastão. Por Hagoromo saber que a vida dele estava no fim, ele iria passar tal poder para Ashura. A interpretação é que tal poder é para a eternidade, sendo importante passar para alguém antes da morte de quem o porta. Aparentemente, Ashura não fez igual o Hagoromo e morreu com tal poder. Então, se tal poder não acaba, por que no caso do Naruto e do Sasuke, acabaria? Quando o Hagoromo aparece para os Hokages, ele... Cara, eu tô entendendo onde que ele tá querendo levar, mas assim... Cara, por que que o Hashirama teria o poder, então, do Chakra Rikudo, que ele tá querendo dizer? Pelo que eu tô entendendo é isso. E o Naruto também deveria ter esse poder, por ser o Chakra de Ashura, que é pela eternidade. Então, assim, não faria muito sentido, porque, no caso, então, eles já teriam tanto o Yin quanto o Yang do Hagoromo, as energias físicas e mentais. Eles conversam sobre o que vão fazer e o que está acontecendo, mas boa parte da conversa acontece fora de tela. Quando mostra eles novamente, Minato pergunta para Hagoromo: e aquele jutsu, como que faz? E Hagoromo diz: vão fazer os selos, e ele ainda diz que precisava de muito chakra para isso, mas ele não tinha mais esse chakra, pois ele deu, que era o chakra que ele tinha dado para Naruto e Sasuke. Quando os selos do Sol e da Lua voltam para Hagoromo, Hagoromo diz que agora ele podia trazê-los de volta. Isso pode acabar gerando uma interpretação que a técnica que o Minato fala seria a invocação de trazê-los de volta. Hagoromo disse que não tinha chakra para usar a técnica e ele fala que traria Naruto e Sasuke de volta após os selos voltarem para sua mão. Então poderia significar que seu chakra voltou junto, certo? Na verdade, essa interpretação está errada, justamente por não ter a quantidade de chakra necessária para trazê-los de volta, já que Hagoromo havia dado tal chakra para Naruto e Sasuke, que Hagoromo teve que contornar isso com
com a ajuda dos antigos Kages, invocando um por um e usando o chakra deles. Se o chakra do Hagoromo tivesse voltado com os selos, ele simplesmente não precisaria da ajuda dos antigos Kages. A função dos Kages ali foi justamente fornecer a quantidade de chakra necessária. Sim, mas isso não necessariamente implica que ele não deu o chakra através dos selos, né? Até porque, tipo assim, a gente vê que a mão que o Hagoromo dá, ele dá através da mão direita do Naruto e da mão esquerda do Sasuke, que é justamente onde estão os selos. E outra coisa também, isso pode só implicar que o chakra foi gasto, tá ligado? Que o chakra foi gasto na técnica do Riku do Shibaku Tensei selando a Kaguya, sabe? Isso que eu não entendi, tipo, eu entendi a tese dele toda ali, que ele fez a questão de desassociar o selo do chakra. Mas assim, não necessariamente isso é uma verdade absoluta, igual ele disse, nem no mangá e nem em databook explica muito bem isso. Isso aí eu concordo com ele, o Kishimoto, ele não explicou direito esses poderes ali no final da guerra. Tanto que você vê que cada youtuber, cada criador de conteúdo, cada pessoa tem uma interpretação diferente. Não que de outras coisas que o Kishimoto já explicou e na fã de Naruto não seja assim, mas nesse tópico específico eu acho que é até justificado porque realmente o Kishimoto não explicou direito, tá ligado? Essa parte ele realmente não explicou direito. Mas assim, não necessariamente isso prova, entendeu? Saca? Justamente o Naruto Sasuke, o selo pode ter voltado pro Hagoromo e ele também, sabe? E ele também ter tido chakra gasto na técnica, né? Os dois, Naruto Sasuke, ter gastado todo o chakra que ele tinha emprestado selando a Kaguya. Então, assim, entende? Tipo, não necessariamente uma coisa prova, entendeu? Isso prova o que ele tá falando, mas eu entendi a tese dele. Para usar a técnica, já que Hagoromo nunca mais teria tal chakra. Como o próprio Hagoromo fala para Minato, ele faria os selos para usar a técnica e os Kages ajudariam ele. E sim, saibam que de fato precisava de muito chakra para trazer o time 7 e as bijus de volta, principalmente por causa do tamanho das bijus. Por exemplo, a técnica Kagebushi no Jutsu do Naruto divide o poder do Naruto com o do clone em 50%. Isso significa que aquele clone que o Naruto usou para salvar a Sakura e o Kakashi teria metade de todo o chakra do Naruto, metade de todo o chakra do Kurama e 25% do chakra do Hagoromo, já que o Hagoromo dividiu em 50% para o Naruto e para o Sasuke. Mas mesmo assim, o chakra do clone não era o suficiente para ajudar o Obito para encontrar o Sasuke nas dimensões da Kaguya, mas o Byakugou da Sakura foi. Isso mostra a quantidade absurda de chakra que é acumulada no selo Byakugou, mas mesmo assim, juntando Caraca, ele tá realmente upando a Sakura a nível metade do Naruto? Tá bom, né? Sakura e Tsunade, elas eram capazes de invocar apenas 10% da Katsuyo. Isso por causa do tamanho absurdo da Katsuyo. É preciso de um chakra inacreditável para invocá-la 100%. Isso nunca aconteceu na obra. Mas enfim, o ponto aqui é que é mostrado que quanto maior for a invocação, mais chakra é preciso. Por isso Naruto conseguia invocar o Gamabuta no clássico, por ter muito chakra por causa do Kurama. Agora imagina quanto chakra seria preciso para invocar 9 bijus que estão em outra dimensão. Mas mesmo sendo muito, Hagoromo casualmente teria esse chakra, como ele mesmo diz para o Minato. Mas ele não tinha mais esse chakra, pois ele deu o chakra para o Naruto e para o Sasuke. Memorizem isso também. A partir do momento que Hagoromo afirma que teria o chakra para usar a técnica, mas não tinha mais, pois ele deu para Naruto e Sasuke, isso significa que, se o chakra do Hagoromo tivesse voltado com os selos, o Hagoromo não precisaria da ajuda dos Kages, pois ele mesmo afirma que seu chakra já seria o suficiente, confirmando que o chakra dele nunca mais voltaria, precisando assim recorrer à ajuda dos antigos Kages, utilizando do chakra de todos eles. Logo após o Sasuke colocar as bijus em um genjutsu e prendê-las no Shibaku Tensei, Hagoromo diz que nem sempre as coisas saem como planejado, que no passado ele deu o poder apenas para um dos irmãos, que foi Ashura, e deu tudo errado, mas dessa vez ele dividiu o chakra para ambos, sendo 50% para o Naruto e 50% para o Sasuke, mas mesmo assim deu no mesmo, deu tudo errado, eles iriam lutar mais uma vez. Ou seja, Hagoromo deixa mais uma vez explícito que Naruto e Sasuke ainda teriam tal chakra, mesmo após já terem perdido o selo do Sol e da Lua. Agora, indo para o lado dos feitos, também podemos observar que Aqui, assim, tem essa interpretação, mas ali aquela citação é interpretativa pra caramba. Que eu vou até voltar aqui na citação que ele colocou.
Porque esse aqui só tá falando da questão do Sasuke se rebelar, entendeu? Tipo, ele compartilhou o poder com ambos, mas mesmo assim o Sasuke vai se rebelar, entendeu? Mesmo assim a reencarnação de Indra se rebelou. Ele achou que compartilhando o poder somente com um, ele fez isso e agora compartilhando com os dois, deu o mesmo BO. É basicamente isso, sabe? Tipo, não prova que o Sasuke ainda tem. Mas eu entendi. É uma interpretação. Concordo que é uma interpretação, sim. Que de fato não perderam o chakra dos 6 caminhos do Hagoromo. Vamos começar pelo Sasuke. Antes do Sasuke ganhar o chakra do Hagoromo, Sasuke conseguia usar o Susanoo perfeito, mas ele não conseguia usar o Susanoo completo. Existia alguma dificuldade que provavelmente poderia ser a quantidade de chakra, não ter chakra suficiente ainda. Ele desenvolveria isso com o passar dos anos, mas até aquele momento ele não tinha chakra para usar o Susanoo completo. Na minha visão, quando ele coloca o Susanoo por cima da Kurama do Naruto, aquilo ali já é o Susanoo perfeito, sabe? Mas de todo jeito, tipo, pra mim isso é só uma questão de evolução de forma. Não quer dizer que o Sasuke não tinha o chakra. E também, constantemente na guerra, ele tava se aprimorando também, né? Porque a gente sabe que na energia mental você ganha com muito treino e experiência. Na guerra ele tava ganhando experiência, logo o chakra dele tava ficando mais forte. Que a união de energia física e mental é o que gera chakra. Então, assim, nesse caso aí, é lógico, igual ele falou, também ele poderia desenvolver isso com o tempo. Mas pra mim já era o Suzano perfeito, sabe? E também tem outro ponto, né? Tem o ponto do Rinnegan, né? O Rinnegan, o Sasuke é dito pelo Sasuke no mangá que ele pode colocar o chakra do Rinnegan, que a gente vê no capítulo 675 dito pelo Obito, que o Rinnegan tem um chakra próprio. Pra poder se proteger do Tsukuyomi infinito, o Sasuke também molda o Susanoo a partir do chakra que tá no Rinnegan. Tanto que ele também fala isso no mangá. Então, assim, o Sasuke ele pode ter muito bem ali no Vale do Fim, ele ter usado o Susanoo graças ao poderoso chakra que também tem no Rinnegan. Ele consegue colocar esse chakra no Susanoo. Isso já foi mostrado na obra, sabe? Entendeu? Então, pelo menos a minha interpretação, a minha opinião é essa, entendeu? Mas pra mim ele já conseguia fazer o Susanoo perfeito ali, era uma questão de evolução de forma. É igual, por exemplo, a gente pega ali o Sasuke no arco da reunião dos 5 Kages, depois contra o Danzo, e depois contra o Kakashi, quando ele evolui mais ainda a forma do Susanoo, colocando armadura, se eu não me engano agora de memória, ele coloca armadura no Susanoo, a gente vê que ele vai evoluindo a forma durante a luta, sabe? Então é mais uma questão de evolução de forma, pelo menos na minha visão. O Susanoo perfeito é basicamente o Susanoo com pernas. Então aquele Susanoo que Sasuke usa contra o Obito de Jinchuriki da Jubi já é o Susanoo perfeito. E de fato é, aquele Susanoo está na página do databook sobre o Susanoo perfeito. Agora o Susanoo completo seria o Susanoo perfeito mais o manto Izo. O manto Izo é aquele manto do Susanoo que tanto Sasuke na luta contra o Obito quanto Madara na luta contra o Hashirama usaram para cobrir o Kurama. É a mesma armadura de Susanoo que vai no Susanoo perfeito. Sasuke usou o Susanoo perfeito contra o Obito. E ele também usou o manto Izo contra o Obito, onde ele usa o manto Izo para colocar no Kurama, mas ele não usou os dois em harmonia para formar o Susanoo completo. Sasuke só usa o Susanoo completo depois de ganhar o chakra dos 6 caminhos do Hagoromo, fortalecendo a ideia de que ele ainda não tinha chakra suficiente. Afinal, estamos falando aqui de um gigante feito de puro chakra. Agora, se Sasuke tivesse perdido o chakra dos 6 caminhos após selar Kaguya, ele teria que voltar a ter dificuldade em usar o Susanoo completo, mas ele não só continuou usando, como ainda usou com extrema facilidade, e ainda fez o Susanoo de Gedomazo, absorvendo o chakra das bijus, feito esse que fez Kurama comparar o Sasuke com o próprio Hagoromo, que seria o autor flertando com o novo status de poder deles, que só foi adquirido após o chakra do Hagoromo. Com tudo isso, fica praticamente Assim, na minha visão, a Kurama ela disse mais no sentido de controle de chakra aqui. Quer ver, ó, isso é mal. Ele está combinando os chakras divididos em um só. E ele está fazendo isso muito bem. Também como se ele tivesse no nível do velho Rikudo. Por quê? Porque o velho Rikudo, ele usou, por exemplo, o Onmyoton para poder separar a Jubi em 10 partes, né, no caso, né? Porque não é 10 partes, é em 9, né? Porque ele fez as bijus e uma ficou sendo a casca, que é a Gedomazo, que é a casca do Jubi. Então, assim, pra mim é muito mais nesse sentido que a Kurama tá falando, porque ele conseguiu ali combinar todos os chakras e colocar um em um só no Susanoo dele, usando o Susanoo dele de receptáculo, como se ele usasse o Susanoo dele de Gedomazo, por isso que a gente fala Gedo Susanoo, por exemplo. Então, assim, aí ó, tá vendo? Mas ele está fazendo justamente o oposto que o velhote fez. Tá vendo? Ao invés dele separar os chakras, ele tá unindo todos, igual ela falou, ó. Isso é mal, ele está combinando os chakras divididos em um só. E ele está fazendo isso muito bem.
Então ele tá pegando todos o chakra das bijus, não é todos, é só uma parcela, tá? Porque depois ele tenta pegar mais. E colocando em um só. E aí ela fala, é como se ele estivesse no nível do velho Rikudo. Mas ele está fazendo justamente o oposto que o velhote fez, entendeu? Pra mim é isso, tipo, eu sempre interpretei assim, né? Que só foi adquirido após o chakra do Hagoromo. Com tudo isso, fica praticamente impossível considerar que o Sasuke perdeu o chakra dos 6 caminhos, sendo que os feitos do Sasuke nem acabam aí. Antes disso, ele colocou todas as bijus em um genjutsu, feito que impressionou o próprio Hagoromo, e logo em seguida Sasuke criou 9 Shibaku Tensei, sendo um para cada uma das 9 bijus. Todos aqui devemos concordar que Sasuke sem o chakra dos 6 caminhos não tinha a mesma quantidade de chakra que o Nagato. O máximo do Nagato era um Shibaku Tensei, e dependendo da situação, Nagato ainda fazia isso com esforço. Muito importante destacar a questão do esforço, porque o que impressiona mais ainda é que Sasuke fez 9 Shibaku Tensei casualmente. O que eu quero dizer... Que susto, mano. Mas assim, no caso do Nagato também, vale ressaltar que ele, pô, ele usou pra caramba os 6 caminhos ali de Pen, né? A formação do Pen Rikudo. E ele ainda, pô, devastou a Vila da Folha com o Shinra Tensei. Nossa, ele gastou muito chakra ali. Então, assim, pra mim o esforço se deve a isso também. Ele já tava bem desgastado. É que Sasuke não fez 9 Shibaku Tensei porque era o limite dele. Não, ele fez 9 porque tinha apenas 9 bijus. Ele fez apenas o necessário e ele criou o Shibaku Tensei com extrema facilidade, o que sugere que o máximo dele estaria bem acima de 9. Mesmo considerando que Nagato gastou muito chakra contra Konoha, você pode ter certeza que ele não gastou mais chakra que o Sasuke gastou contra Madara e Kaguya. Nagato tratava o Shibaku Tensei como sua técnica máxima, tendo que... E um ponto interessante também é que, se vocês repararem, o jeito que o Nagato faz o Shibaku Tensei, o Nagato, que tem os olhos do Madara, e o próprio Madara também, é diferente do jeito que o Sasuke faz o Shibaku Tensei. Porque o Sasuke, ele usa o inimigo dele, né, as bijus, no caso, também o Momoshiki no anime de Boruto, como núcleo daquele do Shibaku Tensei. Já o Nagato, o Madara, eles produziam um núcleo e lançavam esse núcleo para aí sim ter a atração e isso pegando, né? E atraindo, né, com a gravidade, as pedras e tudo que tava ali na planície. E atraiu o Pen para perto dele, além do esforço que ele faz para usar a técnica. Tudo implica que o Shibaku Tensei era a técnica que mais consumia chakra no leque de habilidades do Nagato. Portanto, é fácil concluir que o Shibaku Tensei gastou mais do seu chakra do que 90% de todas as técnicas mais simples que ele usou contra os ninjas de Konoha. E Sasuke criou 9 Shibaku Tensei, além de ter usado o Amaterasu, que também consome muito chakra, Susanoo Perfeito, que é um gigante de puro chakra, e o Amenotejika, que, como qualquer técnica de espaço-tempo, também consome muito chakra. Ou seja, a esse ponto fica de fato difícil, sem sentido até, você considerar que Sasuke teria perdido o chakra dos 6 caminhos. Em Boruto, por exemplo, o Momoshiki comparou o poder do Hachibi com o poder do Sasuke, e sabemos que quando eles falam de poder de biju, eles estão falando da quantidade de chakra, e nenhum ninja tem tanto chakra assim naturalmente. Mas antes de irmos para o Naruto, vamos tirar a última dúvida sobre o Sasuke, o Chidori Negro. Assim, na questão que ele trouxe aqui dessa citação de Boruto, isso aqui, se eu não me engano, é do anime ou do filme. Eu já tinha visto essa scan aqui. E assim, é uma dessas interpretações, né? Muita gente falou que o Sasuke tem um chakra nível biju em Boruto, né? O que fica meio difícil de acreditar, mas lógico, a gente sabe que é a questão de que ele gasta muito no ninjutsu do espaço-tempo, tanto pra abrir esses portais como também pra trafegar nesses portais. Ele fala isso no Naruto Gaiden, que isso gasta muito chakra quando o Naruto dá uma alfinetada nele. E assim, é uma das interpretações, mas de novo, é uma citação ambígua também, né? Porque, querendo ou não, isso aqui pode estar dizendo só que o Momoshiki tá falando o seguinte, ó. O Hachibi aqui, o Hachibi e o Killer Bee, eles têm um poder extraordinário. Assim como o Sasuke, que tem o Rinnegan, por exemplo, que tem ali uma variação ali do Rinne Sharingan, o Sharingan, um dojutsu diferente, né? Não é explicitado se eles tinham conhecimento do Sharingan, tanto que eles não falam nada do Sharingan do Sasuke, o Momoshiki só fica impressionado que tem ali um ser inferior com o Rinnegan, que ele considerava ali um dojutsu dos deuses ali, né, sabe? Então, assim, essa questão do poder fica meio ambíguo, mas eu entendi a interpretação dele. Eu conheço gente que também tem esse tipo de interpretação aqui. Mas vamos dar uma olhada aqui no que ele ia falar do Chidori Negro agora. Como é que ele vai justificar isso aí?
assim naturalmente. Mas antes de irmos para o Naruto, vamos tirar a última dúvida sobre o Sasuke, o Chidori negro. Sasuke em seus pensamentos diz: eu também tenho o poder dos 6 caminhos. Logo em seguida, ele diz Chidori e surge o Chidori negro, deixando subentendido que o chakra dos 6 caminhos pode deixar o Chidori escurecido, e realmente pode. Kakashi, que ganhou o chakra do Obito, que também continha chakra dos 6 caminhos, também teve seu Haikiri escurecido. Isso fez com que muitos interpretassem que Sasuke tivesse Sim, isso aí é fato. Mas tem outras cenas também no mangá, por exemplo, quando ele tenta usar o Chidori contra a Kaguya, que ele usa o Amenote-Chikara quando os poderes oculares dele voltam. Quando eles estão naquela dimensão onde o Obito morre, ele tenta e também não e sai o Chidori normal. Então, assim, não quer dizer. perdido o chakra dos 6 caminhos, já que em sua batalha final contra Naruto, Sasuke usou o Chidori em sua cor padrão. Porém, quem defende que Naruto e Sasuke perderam o chakra dos 6 caminhos, apontam sem embasamento algum até então, que o chakra dos 6 caminhos que Hagoromo Mos deu estaria 100% nos selos do Sol e da Lua. Mas aí é que tá, Sasuke parou de usar o Chidori negro muito antes de perder o selo da Lua. Logo após a Kaguya acertar o Obito, Sasuke volta a poder usar a técnica de teletransporte, a Amenote-Chikara. E quando ele a usa, Sasuke tenta acertar Kaguya com o Chidori, onde tínhamos o Chidori de cor normal. Ou seja, podemos concluir que o Chidori do Sasuke não fica naturalmente escurecido devido ao chakra dos 6 caminhos. Sasuke faz isso manualmente. E sendo esse o caso, o que nos resta é saber qual seria a função do Chidori negro do Sasuke. Eu só vejo uma opção. E tem a questão também de quando ele corta o Madara, se eu não me engano, também o Chidori tá normal. Só que ele usa a manipulação da forma, né? Do Chidori. Mas fica da mesma cor. Que é até simples. Devido à apresentação do Chidori negro, o Sasuke falando que tinha o chakra dos 6 caminhos, acaba ficando subentendido que o Chidori negro seria mais poderoso do que o Chidori normal, certo? Então, esse sendo o caso, me diz por que o Chidori negro não causou literalmente nenhum dano físico no Madara, sendo que logo em seguida do Madara escapar dessa técnica, Sasuke o alcança e o parte em 2 com uma técnica de Raiton bem mais simples. Mas não entenda errado, eu não quero pregar a ideia de que o Chidori negro seria mais fraco, pois ele não é. A ideia que eu quero propor era que a função do Chidori negro seria outra coisa além do dano, e essa função seria imobilizar. Se Naruto e Sasuke só pudessem parar Madara oscilando, então não teria por que o Sasuke usar o Chidori para partir ele em 2, pois ele continuaria batalhando, assim como aconteceu depois. Ou seja, Sasuke... Sim, entendi, mas eu acho que não tem nenhum embasamento na obra disso aqui. Mas, beleza, é uma teoria interessante. Usou o Chidori negro para incapacitar o Madara de se mover, para que assim ele e o Naruto pudessem selar o Madara tranquilamente. Tanto que anteriormente, Sasuke pediu para o Naruto usar um Rasengan com uma técnica de selamento, para restringir o Madara. Sasuke apenas usou o Chidori para potencializar e imobilizar de toda maneira que Madara pudesse voltar a se mover. Se aplicarmos a ideia de que o Chidori negro teria exclusivamente a função de imobilizar, poderíamos entender porque o Sasuke nunca mais usou a técnica, já que para imobilizar ele teria que manter a técnica no adversário. Só que desde então, os adversários em potencial que Sasuke teve eram outros Otsukis, onde... E outra coisa também, o Chidori negro, se você for reparar, o Sasuke nem fala, tipo, por exemplo, estilo Fuinjutsu Chidori, ou algo do tipo assim, tipo Jutsu de selamento, ou Jutsu, sei lá, Chidori imobilizador, alguma coisa assim, algum nome nesse sentido, sabe? Sasuke não fala isso, ele só fala Chidori normal, só muda a aparência. É bem parecido com quando ele usa o Chidori negro também, lá no clássico com a marca da maldição. Então, assim, não necessariamente é um Chidori pra mobilizar, mas é uma teoria dele, eu entendi. tanto Kaguya quanto Jigen absorveriam o chakra do Chidori negro. Contra Madara só funcionou por causa do combo de técnica de selamento do Naruto. Agora, o Naruto não podia absorver chakra, então por que o Sasuke não usou o Chidori negro contra ele? Às vezes essa curiosidade pode surgir, pois mesmo de forma inconsciente, muita gente subestima o poder do Amaterasu, o poder das chamas negras, por não entender como funciona a obra e os nerfs. Mas eu já fiz vídeo falando sobre isso. Gente, o Sasuke já usou o Amaterasu para evaporar
evaporar um aço em um instante. O Sasuke fez uma barra de aço passar a ser nada em menos de 2 segundos. O corpo de nenhum ninja é mais resistente que isso, tanto que o autor destacou que os ossos absurdamente rígidos do Kimimaro eram mais resistentes que o aço. Ou seja, a resistência do aço é algo impressionante e referencial mesmo dentro do mundo ninja de Naruto. Sempre que demora para o Amaterasu destruir algo ou alguém, é porque ou o autor quer deixar aquele cenário bonito, assim como foi em Sasuke vs Itachi, ou porque o autor não quer tirar a vida daquele personagem. Em vídeo, eu já dei exemplos de que quando não tem nerf, essa técnica é absurda. Contra Danzo, como o autor tinha esse alívio de que o personagem voltaria devido ao Izanagi, ele não precisou nerfar o Amaterasu, e o Danzo que estava no alto e foi acertado, foi completamente apagado ali mesmo, em menos de 2 segundos, antes de chegar no chão. Isso no mangá, pois no anime, infelizmente, foi mal feito essa cena. No clássico, assim que Itachi parte junto do Kisame, Jiraiya logo em seguida vai atrás. Considerando que era um corredor curto e que um ninja padrão já tem uma velocidade sobre-humana e que Jiraiya está acima dos padrões, Jiraiya não levaria nem 2 segundos para atravessar aquele corredor. Apesar de eu estar usando muito aqui 2 segundos de referência, convenhamos que isso é verdade, mas quando Jiraiya chega no final do corredor, o Amaterasu já tinha feito um grande buraco naquele sapo gigante e Itachi e Kisame já tinham ido embora. O ponto é, a quantidade de Sim, eu acho que depende muito da intensidade que o usuário da Amaterasu está colocando também. Porque se você for ver em outras situações, o Amaterasu também demora mais para queimar as coisas, sabe? Igual ele falou aqui. Eu acho que depende disso. carne que foi queimada para o tamanho daquele buraco é mais ou no mínimo semelhante à quantidade de carne que um corpo humano tem. Além disso, a grande diferença aqui é que, diferente do corpo de qualquer ninja ou humano, aquele sapo era resistente a fogo, o que assusta o Jiraiya por achar até então que seria impossível o fogo superar a resistência daquele sapo. E isso foi menos de 2 segundos. Ou seja, na lógica, o corpo de nenhum ninja da história seria capaz de resistir ao Amaterasu. Isso se a técnica estiver em seu real potencial e não nerfada. Quando isso não acontece, é devido a questões de nerf. Até mesmo o Haikage, que resistiu a um teletransporte que destruía a nível molecular, onde foi dito que, tirando ele e o terceiro Haikage, ninguém seria capaz de aguentar, Haikage teve que arrancar seu braço após o Amaterasu. Então não se deixe levar pelo nerf. Sempre que analisamos o poder de algum personagem ou alguma técnica, consideramos seu real potencial. Portanto, era mais inteligente para o Sasuke usar Enton em seu Chidori contra o Rasengan do Naruto, devido à capacidade destrutiva das chamas do Amaterasu. O grande diferencial do chakra dos 6 caminhos é seu chakra poderoso, mas isso o Amaterasu também tem, como é apontado pela Hinata. Mas fora essa explicação e já pegando uma ponte para irmos para o Naruto, podemos dizer também que de fato não existe um motivo sólido do porquê o Sasuke não usa o Chidori negro e do porquê o Naruto não usa as Gudodamas. Não existe literalmente nenhum motivo para o Naruto não usar as Gudodamas. Ele ainda tem o chakra dos 6 caminhos e ele também... Então, pra mim, é esse que é o principal ponto que mostra que o Naruto não tem mais, pelo menos ali, a totalidade desse chakra. Por exemplo, o Senjutsu do Rikudo, a gente sabe que desde Naruto sempre foi representado como tendo o Naruto no manto, ele tendo nas costas as 9 Magatamas, representando as 9 bijus, e o símbolo do Ninshu, que representa, obviamente, o Hagoromo. Então, assim, isso tem tanto no Obito, como tem no Madara, como tem no Naruto, como tem no próprio Hagoromo também. Que são todos derivados do poder do sábio. Então, assim, se a gente for ver, é isso, até quando o Madara, ele fala, ó, um tem o Senjutsu do Rikudo, e o outro tem o Rinnegan, né? O Rinnegan e o olho. O Madara fala isso, mas eu tenho os 2 poderes. Na hora que ele fala do Senjutsu Rikudo do Naruto, foca justamente no mangá, no capítulo, eu acho que é 673, se eu não tô enganado falando de memória aqui, 673. A gente vê, literalmente dá um close, tem um quadro do mangá, falando, ó, ele tem o Senjutsu do Rikudo, ele despertou o Senjutsu do Rikudo. Tá lá as costas do Naruto com as 9 Magatamas e o símbolo do Ninshu. Quando a gente vê também no databook, se eu não me engano, no databook das Gudodamas, também é colocado lá que o poder ter o poder dos 10 caudas é o mesmo que ter o poder do Hagoromo. E tá lá, justamente, o símbolo das 9 Magatamas das costas do Naruto, o mesmo quadro que tava no mangá, quando o Madara fala isso. Então, assim, e também é dito no das Gudodamas que quem domina as técnicas dos 6 caminhos, o Senjutsu Rikudo, ele
tem acesso, né, a essas esferas negras que ficam nas costas, sabe? Então, assim, isso pra mim é o principal motivo que eu não vejo o Naruto tendo, pelo menos, ele pode ter frações do poder do sábio, igual é dito na novel de Shikamaru Hiden, mas não tem na totalidade, porque é a única explicação, cara. Porque se você for ver também, o Naruto em Boruto, quando ele usa o manto de chakra com o modo Rikudo, ele não tem as 9 Magatamas, nem o símbolo do Ninshu. Fica um símbolo preto, que não é o símbolo do Ninshu nas costas dele, e ele fica com 6 Magatamas e um padrão diferente, meio circular, assim, ó. Não fica mais assim, 3, 3, 3, né? 3 linhas com 3 Magatamas em cada linha, sabe? Fica assim, ó, meio que circular, assim, as 6 Magatamas. Eu tenho até uma teoria pra isso, eu posso trazer no meu outro canal algum dia, mas assim, essa é pelo menos a minha visão sobre isso. Comenta aí a de vocês. Também tem um pouco do chakra das bijus, assim como o próprio Hagoromo fala que o Naruto continuaria com o chakra delas para Sim. suas reuniões. Como eu disse, Isso aí é fato. Isso aqui é verdade. Muita gente acha que o Naruto não tem chakra das bijus em Boruto, sendo que isso é uma mentira. Ele tem. Isso aí é fato. O Naruto até usa, por exemplo, o Yoton, né? O estilo lava contra a Delta, por exemplo. Ele usa o Yoton Rasen Shuriken. Então, que é a Kekkei Genkai da biju de 4 caudas do Son Goku. Então, assim, ele tem esse chakra ainda. É dito na novel de Shikamaru Hiden também. A gente tem no anime de Boruto ele encontrando as bijus, por exemplo. Então, assim, ele ainda é o ponto de encontro das bijus. Ele tem o chakra das 8 bestas, uma parte desse chakra só, e o chakra totalitário da Kurama. quem defende que Sasuke e Naruto perderam tal chakra, apontam que perderam depois de perderem o selo, mas Naruto usou as Gudodamas contra o Sasuke na batalha final, onde Naruto já tinha perdido o selo do Sol contra a Kaguya. Sim, mas assim, olha aqui pra vocês verem. O Naruto eu ainda acho que ele tinha, sim, chakra Rikudo. Tanto que se você for ver, ó, ele ainda tem as 9 Magatamas e o símbolo do Ninshu nas costas. Só que na luta contra o Sasuke, por exemplo, você vê que ele tinha 3 Gudodamas e ele usa as Gudodamas, depois ele não molda mais. Ele não molda mais as Gudodamas. Então, assim, isso me faz crer que o poder tava acabando. Pelo menos assim, na minha visão, sabe? E o Naruto as criou depois de já ter selado a Kaguya, já que ele não tinha nenhuma Gudodama em suas costas quando se despediu do Minato. Indo um pouquinho para a forma visual do Naruto, Madara diz que Sasuke tinha o Rinnegan e Naruto tinha o modo sábio dos 6 caminhos, mas o interessante disso é que para Sim, é esse quadro que eu falei aqui, ó, do Senjutsu do Rikudo. Ele ilustra com as 9 Magatamas e o símbolo do Ninshu. ilustrar isso, o autor mostra o Rinnegan do Sasuke para se referenciar ao Rinnegan, é claro, mas o autor mostra as costas do Naruto, com as Magatamas para representar o modo sábio dos 6 caminhos, insinuando que há uma conexão, mas acontece que o Naruto usou essa mesma transformação. Na verdade, não o modo sábio, né? Pra falar do Senjutsu do Rikudo, na real. Insinuando que há uma conexão, mas acontece que o Naruto usou essa mesma transformação contra o Sasuke no Vale do Fim, onde, mais uma vez falando, ele já tinha perdido o selo do Sol, e as Magatamas estavam lá. A essa altura, eu sei que eu já provei que o Naruto e o Sasuke não perderam o chakra dos 6 caminhos que Hagoromo os deu, mas acho legal tirar algumas dúvidas, então vamos entender de forma bem resumida o que é o chakra dos 6 caminhos e o modo sábio dos 6 caminhos. O chakra dos 6 caminhos é basicamente o chakra que nasceu na Kaguya, após ela comer o fruto da Shinju. Esse chakra eventualmente foi passado para Hagoromo e Hamura, que o herdaram. Então esse chakra que Hagoromo deu para Naruto e Sasuke é basicamente o mesmo chakra que a Kaguya ganha após comer o fruto. Jinchurikis da Jubi também adquirem o chakra dos 6 caminhos. Além dos Otsotsukis, os únicos ninjas que obtiveram o chakra dos 6 caminhos foram Naruto e Sasuke através do Hagoromo, Madara e Obito, que foram Jinchurikis da Jubi, e Kakashi, que por ter ganhado o chakra do Obito, acabou adquirindo resquícios do chakra dos 6 caminhos. Inclusive, esse é o motivo do Kakashi ter conseguido usar o Susanoo perfeito. Ok, entendemos a origem e quem teve o chakra dos 6 caminhos. Agora, o modo sábio dos 6 caminhos de... Inclusive, o Kakashi, ele é bem subestimado, que a galera não consegue entender que aquele Susanoo dele não é um Susanoo normal, um Susanoo moldado a partir do chakra dos 6 caminhos, igual ele falou aqui. forma bem resumida, no arco Pen foi explicado que, para formar chakra, o ninja acumula em quantidades iguais duas energias, a energia mental e a energia física. Sim. Agora, se o ninja for entrar no modo Senin, ele adiciona uma terceira energia, que é a energia natural, sendo então energia psíquica, física e natural. Então, basicamente, o ninja junta seu chakra com a energia natural, mas sendo um ninja que tem chakra dos 6 caminhos, acaba juntando o chakra dos 6 caminhos com a energia natural.
mental, dando o novo modo sábio, o modo sábio dos 6 caminhos. Além disso, é dito que o ninja que é escolhido pela técnica, não basta apenas ter o chakra dos 6 caminhos. Sim, isso é falado mesmo. Por isso que, por exemplo, só o Naruto, ele é considerado um usuário do modo. Porque, aqui eu não sei se ele cortou, cadê? Fala tecnicismo, um treinamento duro, uma habilidade de manipular chakra. Aqui, ó, mas também é indispensável ter uma capacidade para superar as dificuldades e, sobretudo, nunca se dar por vencido, sabe? Então, assim, por exemplo, o Madara e o Obito não faz sentido achar que eles teriam, por exemplo. Porque aqui, se eu não me engano, fala também, por exemplo, você não pode desistir das suas convicções, né? Então nunca se dá por vencido. Então, assim, como é que eles teriam, sendo que o Madara e o Obito, eles desistiram de praticamente tudo, sabe? Então, assim, eles abandonaram as convicções deles. Então, assim, não faz nem sentido. Tanto que até no databook nem é mostrado os dois aqui. Porque se o Madara e o Obito fossem usuários do modo Rikudo, eles têm o chakra, o senjutsu do Rikudo, mas eles não têm o modo. Tanto que por isso que eles não estão aqui listados como usuários. Naruto tinha as condições necessárias e por isso foi aceito pela técnica. Enquanto em relação aos Jinchurikis da Jubi, o databook aponta que virar Jinchuriki da Jubi é o mesmo que ter o poder do Rikudo Sennin. Portanto, eles adquiriram de imediato o modo sábio dos 6 caminhos. Tanto que as Gudodamas são ditas por ser uma técnica dominada por quem domina o modo sábio dos 6 caminhos. Na verdade, é dito pelo Rikudo Senjutsu. Eu acho que ele tá confundindo o Rikudo Senjutsu com o modo Rikudo. Porque é dito no databook das Gudodamas que é quem tem o Rikudo, quem tem domínio das técnicas ermitâneas, né? Que fala, porque só tem em espanhol, não tem traduzido em português o quarto databook. Então é dito do Senjutsu do Rikudo, entendeu? Agora, na questão do modo Rikudo, não é dito que o Madara, igual eu mostrei ali, ele próprio colocou a scan aqui. Não é dito que nem o Madara e nem o Obito tem, entendeu? O modo em si, porque é o modo que escolhe o usuário, sabe? Não é o contrário, entendeu? Então, tipo, o Madara e o Obito, eles nem cumprem os requisitos pra ter o modo Rikudo. Naruto tanto tem o chakra dos 6 caminhos, quanto as condições. Ele já havia sido escolhido pela técnica no passado, e não seria rejeitado. E além de tudo que eu trouxe provando isso, isso também é confirmado em Boruto, onde antes de entrar no modo Baryon, Kurama estava explicando a transformação. E a fim de saber o que realmente importava, o Naruto pergunta: parece muito simples, mas isso é diferente do modo Kurama e do modo Rikudo? Ou seja, o Naruto deixa explícito que a essa frente do modo Kurama... Isso aqui ainda tem gente que nega que o Naruto tem modo Rikudo em Boruto, tá ligado? Tipo, eu já usei esse scan 1 milhão de vezes lá, principalmente no TikTok. Aí sempre tem uns caras que aparecem, não usou não sei o quê. Tipo, e o modo Rikudo é representado pelo olho, tá ligado? Isso aqui é o modo Rikudo. Tanto que não tem aquela sombra externa, na parte externa superior do olho aqui, indicando o modo sábio dos sapos. Entendeu? Como muita gente acha que isso aqui é o olho do modo sábio dos sapos. E do modo Rikudo, ou seja, o Naruto deixa explícito que a essa altura nada tinha funcionado contra o Ishiki, nem o modo Kurama e nem o modo sábio dos 6 caminhos, e ele só queria saber se diferente do modo Kurama e diferente do modo Rikudo, se o modo Baryon seria diferente e iria funcionar contra o Ishiki, confirmando que o Naruto sempre usou o modo Kurama com o modo sábio dos 6 caminhos. Inclusive o databook aponta o modo sábio dos 6 caminhos como uma elevação mental, não é uma transformação. Aquele manto do Kurama que o Naruto usa contra o Madara, Kaguya e Sasuke não tem nada a ver com o modo sábio dos 6 caminhos. Tanto que no databook diz que graças ao modo sábio dos 6 caminhos, o Naruto foi capaz de chutar a Gudodama do Madara. E Naruto não estava usando nenhum manto de... E cara, eu acho que esse que é o problema, velho. Porque que ficou mal explicado na obra, até no databook é mal explicado esse negócio. Os caras colocam lá modo Rikudo Sennin, modo sábio dos 6 caminhos. Aí eles colocam o Naruto com essa transformação aqui. Ele próprio colocou a scan aqui, ó. Do Naruto, cadê? Ah, enfim. Eu coloco a scan aí. Tem ele com a transformação completa, por isso que confunde. Entendeu? Pra mim é meio misturado ali, sabe? Esse databook do modo Rikudo Sennin, cara. É meio misturado. Por exemplo, essa parada aqui, ó. Isso é uma forma que proporciona muito mais chakra que o modo Kurama. Tá vendo? Dá isso aqui. Aí, por exemplo, muita gente fala que não, que dá muito mais chakra também, o modo, sabe? O Naruto, ele também pode pegar energia natural e unir ao seu chakra, nesse modo aqui. Muita gente acha que não, mas ele pode. Ele mostra isso no Vale do Fim, quando ele usa a Kurama de Ashura. Ele deixa um clone dele com o avatar de chakra da Kurama pegando energia natural. Eles se reúnem uma quantidade absurda de energia natural e ele absorve essa energia para juntar com o chakra dele e equilibrar com o chakra dele para poder fazer aqueles 2 Rasen Shurikens gigantes que ele usa com a Kurama de Ashura pra kleshar com a flecha de Indra do Sasuke. Então, assim,
Isso aí sim ele pode fazer também. Chakra naquele momento. Ele não estava usando o modo Kurama. Portanto, mesmo que o modo Kurama do Naruto adulto seja diferente, isso não significa nada. Não tem nada a ver com o modo sábio dos 6 caminhos. A grande diferença visual que tem é que com o modo sábio dos 6 caminhos, o Naruto não fica com a pigmentação avermelhada acima dos olhos, que ele tem com o modo sábio normal. Em Boruto já vimos o Naruto usando o modo sábio dos 6 caminhos junto do modo Kurama e formando a cruz no olho, mas sem a pigmentação. Isso aqui, inclusive, é na luta contra a Delta. Capítulo 33, é a capa do capítulo 33, se eu não me engano, de Boruto. E muita gente acha que ele usou MK1 nessa luta, velho. E, tipo assim, a galera não entende que, tipo, o modo Kurama do Naruto em Boruto não tem essa diferenciação entre MK1 e MK2 mais. Tipo, é modo Kurama, é o modo Kurama e, tipo, aqui ele não tem aquela capa que a gente que era característica do modo MK2 na guerra, justamente porque ele não tava com a capa de Hokage. Ele tava num treinamento com o Boruto, o Kawaki, a Himawari, entendeu? Então ele não tava com a capa de Hokage. Tanto que quando ele usa o modo Kurama com a capa de Hokage, ele fica com uma capa, como na luta contra o Ishiki, por exemplo. Laranja, mas o Naruto também já usou o modo sábio comum estando adulto, Sim. e apareceu a pigmentação laranja. Agora, se o Naruto usa o modo Kurama com o modo sábio comum, aparece a cruz e a pigmentação laranja, assim como vimos no Shippuden. Ou seja, sempre que o olho do Naruto tá na forma da cruz e não tem pigmentação laranja, é porque ele está usando o modo Kurama com o modo sábio dos 6 caminhos. A essa altura, os únicos argumentos que sobram são argumentos do tipo, mas ele não usa as Gudodamas, ele não voa mais. Primeiro que ele já voou em Boruto. Voar realmente, se você pegar no tanto no filme como no anime, ele voa. Agora, no mangá, realmente não tem. Cara, eu já vi gente pegando uma cena contra o Jigen pra falar que ele voou no mangá. Mas não mostra em momento nenhum que ele tá voando ali. Ele tá tomando uma porrada e sendo jogado pra cima pelo Jigen, né? Na hora que o Jigen estoura o avatar de chakra com... Na verdade, no mangá ele não estoura, né? Só no anime que estoura. Ele perfura ali com o soco e bate no Naruto. Aí ele manda o Naruto pra cima. Eu já vi muita gente tentando argumentar que isso o Naruto estaria voando, cara. Mas eu não sei como é que as pessoas enxergaram ele voando ali, não, sendo sincero. Vou até colocando a scan aí pra vocês verem. Atrás de um trem, mas respondendo isso, para chegarmos em um consenso, temos que simular uma balança. E se você colocar isso em um lado da balança e colocar tudo o que eu mostrei nesse vídeo... Eu queria ver o que ele ia justificar com a questão das Magatamas nas costas do Naruto. Por que o Naruto não tem mais as Magatamas e o símbolo do Ninshu? Porque realmente isso pra mim é um indicativo forte, sabe? Tipo, pô, os caras não vão saber nem o design. Aí muita gente pode questionar, falar, pô, mas o desenhista de Boruto não é o Kishimoto, é o Ikemoto. Certo? Então pode ser que seja um erro de design. Sim, já seria um erro grotesco se fosse isso. Mas piora. Por quê? Porque o Ikemoto, ele é um assistente do Kishimoto que desenhava. Tem quadros do mangá, que dá até pra você ver, do mangá de Naruto, principalmente Naruto clássico, que você vê o traço do Ikemoto. Ele desenhava personagens, ele tava com o Kishimoto na produção desde o início do mangá de Naruto. Desde aproximadamente ali os anos 2000, cara. Então ele tá na franquia há pelo menos uns 25, 26 anos. Ele é apresentado no início do mangá de Naruto, sabe? Então o Ikemoto ele sempre foi um assistente, né? O desenhista de Boruto, que agora também tá à frente do roteiro, ele sempre foi desenhista do mangá de Naruto também. Ele ajudava o Kishimoto, ele fazia Kagebunshin, ele fazia um tanto de coisa. Então, por exemplo, os clones que o Naruto usa contra a Kaguya, muito provavelmente foi ele que desenhou. Ou foi ele que desenhou alguns. Ele desenhava clones, tanto que ele odiava desenhar clone. Tanto por isso que, por exemplo, na luta contra a Delta, ele não colocou o Naruto usando clone. Muita gente fala isso, não é confirmado, mas muita gente fala isso porque ele tem trauma de desenhar clone do Naruto. Por isso que o Naruto não usa mais aquela quantidade absurda de clones no mangá de Boruto. Então, assim, pô, os caras não vão colocar as 9 Magatamas nas costas e o símbolo do Ninshu, que sempre representou o Rikudo Senjutsu, sabe? É complicado, velho. Entendeu? Tipo, ele não usa mais as técnicas do Rikudo. Então, fica meio difícil de crer que ele ainda tem esse chakra. Tipo assim, se fosse dito pra gente no mangá, mesmo sem essas características, por exemplo, Naruto não tivesse as Magatamas, não usasse as Gudodamas, mas ele fosse explícito pra gente um databook que seja, o Kishimoto falasse, o Ikemoto falasse, ou alguém da produção falasse, ó, o Naruto ainda tem o chakra do Hagoromo, o Naruto ainda tem o chakra dos 6 caminhos na sua totalidade. Se tivesse algum material extra que seja falando isso, mesmo ele não tendo as 9 Magatamas mais, aí a gente poderia falar, pô, é só uma escolha estética. Beleza. Mas o problema é que a gente não tem isso, então fica meio difícil, sabe? Ele não usa as técnicas, ele não tem as 9 Magatamas e o símbolo do Ninshu igual tinha pra representar que ele tinha o acesso ao Rikudo Senjutsu. Então, sabe, fica meio difícil de acreditar. Eu achei que ele tem argumentos aqui que são argumentos bons.
Só que no fim sempre bate nessa trave, que é igual o que ele tá falando aqui. Ele vai falar que colocar na balança, os argumentos dele foram melhores e tal. Eu compreendo a opinião dele, cara. Eu não acho absurdo, saca? Mas fica meio difícil de crer, entende? Vídeo do outro lado da balança, cara, não vai ter nem comparação. O motivo do Naruto não usar as Gudodamas é o mesmo do Sasuke não usar as técnicas do Rinnegan, quase o mesmo. Roteiro, ou não seria útil contra Otsutsukis. Podemos supor várias possibilidades, mas eu tenho certeza de que a falta... Assim, cara, eu acho que teria sim utilidade, sabe? Até porque a gente vê, por exemplo, que aqui as Gudodamas você tem ali todas as todos os 7 elementos, né? Tanto os 5 básicos da natureza, manipulações básicas da natureza, fogo, água, terra, vento e relâmpago. E também tem o Yin Yang. Então, assim, por exemplo, o Naruto poderia usar o Myoton. Ele poderia anular ninjutsu. Ele por exemplo, um exemplo claro. Quando o Momoshiki vai usar aquela Bijudama absurda lá, que na verdade nem sei se é uma Bijudama aquilo ali, mas parece muito, que ele vai destruir a vida, o Naruto absorve com o chakra da Kurama, envolve aquilo lá e acaba desmaiando e sendo capturado pelo Momoshiki e pelo Kinshiki no início de Boruto. Se o Naruto tivesse ainda as Gudodamas, ele poderia anular pelo menos parte daquele chakra com o Myoton, com as esferas da busca da verdade, igual o Obito fez com o Materaço, sabe? Então, entende? Tipo, eu entendo, ele tá falando, é roteiro e tal, realmente. Mas é esse que é o problema, entendeu? Tipo, a gente não vê ele fazendo nada, entendeu? Porque o Sasuke, pelo menos assim, a gente também não vê muito, mas... Que o Sasuke também poderia absorver aquela do Momoshiki. Mas, assim, o Sasuke, pelo menos, a gente vê, por exemplo, no anime. No anime colocam ele usando o Shibaku Tensei, por exemplo. Sabe? Já o Naruto, não tem explicação. É isso que é complicado. Do modo sábio dos 6 caminhos, não é. Bom, vimos através do Momoshiki que os Otsutsukis devoraram diversos frutos de diversos planetas pelo universo. Tivemos um Otsutsuki que alcançou um status divino por causa disso. Ou seja, todos esses Otsutsukis contêm chakra dos 6 caminhos, assim como a Kaguya, já que esse chakra vem do fruto. Sendo assim, Naruto sabia que as Gudodamas não surtiriam efeito no Momoshiki, no Ishiki e nos demais Otsutsukis. As Gudodamas não são eficazes contra quem tem o mesmo poder, já que eles tanto são imunes, como também conseguem destruí-las. Por isso que o Naruto não usou as Gudodamas contra o Madara e a Kaguya, por exemplo. Vimos isso com o próprio Madara, que tentou finalizar o Gai, mas o Naruto chutou a Gudodama dele como se não fosse nada. Ou seja, por que o Naruto não usou a Gudodama? Porque se o adversário for fraco demais, não iria precisar. E quando o adversário era forte demais, era sempre um Otsutsuki. Então seria ineficaz, assim como a Gudodama do Madara foi ineficaz contra o Naruto. Na verdade, Assim, mas isso que é o ponto. Por exemplo, o Naruto contra a Kaguya, ele usa a Gudodama, por exemplo, para poder fazer uma plataforma pro Sasuke ficar em cima, sabe? Ele usa também, por exemplo, para upar o Biju Dama Rasen Shuriken que ele faz para destruir os meteoros do Madara. Então, assim, ele molda também para prender a sombra do limbo, ele molda em bastões para prender a sombra do limbo do Madara também, né? Que foi a cena que ele mostrou do Naruto e do Sasuke indo com o Rasengan magnético e o Chidori negro, e aí o Naruto usa depois pra poder prender a sombra do limbo. Então, assim, útil seria, cara. Então, assim. Assim, né? Mencionando uma scan aqui, que eu quase esqueci, antes da Kaguya ver os selos com o Byakugan, ela se pergunta se Naruto e Sasuke eram Hagoromo e Hamura, e depois diz, não, Indra e Ashura. Você pode argumentar que essa era a primeira vez que ela identificava o chakra dos 6 caminhos neles, mas eu interpreto mais além, porque o chakra dos 6 caminhos nasceu após a Kaguya comer o fruto. A partir daí, outros tiveram esse chakra, como Hagoromo, que o herdou, Ashura, que foi presenteado por Hagoromo, os Jinchuriki da Jubi, como Obito e Madara, e Sasuke e Naruto. Portanto, todos eles tiveram o mesmo chakra. Então, não teria como a Kaguya identificar quem é só pelo chakra, já que era o mesmo chakra dos 6 caminhos, de todos os outros. O que sugere que ela percebeu algo que ia além disso, o que faz sentido, já que eles eram reencarnação de Indra e Ashura. Portanto, o que a Kaguya sentiu foi Indra e Ashura reencarnados, assim como Hagoromo também sentiu e sabia que Indra e Ashura reencarnaram em Madara e Hashirama,
e em Naruto e Sasuke. E podemos ver que a Kaguya supõe que é Hagoromo e Hamura primeiro, mas depois ela confirma que não. Ou seja, ela tinha certeza que não era Hagoromo e Hamura, mas ela supõe que é Indra e Ashura e continua nessa suposição, gerando a interpretação que na verdade ela sentiu a reencarnação deles. A Kaguya só identifica de fato que o Naruto foi presenteado pelo chakra dos 6 caminhos quando ela vê o Naruto usando a habilidade de voo do modo sábio dos 6 caminhos e conecta com Hashirama, assim como podemos ver no mangá. A explicação sobre o Chidori Hashirama é foda. negro é obviamente uma teoria, tirando o fato de que o Sasuke de fato não usou o Chidori para ferir o Madara. Ele obviamente queria imobilizá-lo junto do Naruto, que ele pediu para usar uma técnica de selamento. Infelizmente não tivemos um motivo oficial do porquê o Naruto e Sasuke não usam mais essas técnicas, mas podemos apenas supor e acredito que eu trouxe suposições que fazem total sentido. Análises carregadas de fatos. Dito isso, saibam... Eu queria entender a opinião dele sobre essa questão das Magatamas, mas eu acho que ele vai falar isso, né? Que provavelmente foi uma alteração de design e tal, na opinião dele, né? que não usarem as técnicas não é necessariamente questão de nerf. Isso já aconteceu em Naruto algumas vezes. Por exemplo, o Kirin é sem dúvidas nenhuma uma das técnicas mais poderosas do Sasuke. Porém, Sasuke só usou o Kirin oficialmente apenas uma vez, que foi contra o Itachi. O Kirin que Sasuke usa na batalha... isso aqui é filler. Afinal, não existe no mangá. O anime inventou. Assim como nem sabemos de uma fonte oficial qual era a habilidade do Mangekyo Sharingan do Madara. Então, isso é extremamente comum na obra. Mas, de toda maneira, assim como o próprio Naruto diz contra Kaguya, não iria adiantar de nada ele bolar uma técnica absurda contra um Otsutsuki que absorve chakra. Tchau. Vire membro do canal Nação Anime. Cara, bom curtir o vídeo aí, velho. Eu achei interessante essa opinião dele. Cara... achei uma via interessante. Eu gostaria de saber só essa questão das Magatamas que ele não abordou tanto, né? Eu acho que... eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que ele confundiu um pouco com o modo Rikudo, né? Não sei. Mas então, foi esse o react, cara. Comenta aí qual que é a sua opinião. Você acha que Naruto e Sasuke, eles ainda têm o chakra do Hagoromo em Boruto? Vocês acham isso? Que eles mantiveram esse chakra? Assim, igual eu falei, ele não usou nenhuma das vias que eu tinha falado no início do vídeo, da questão do Shikamaru Hiden na novel, ter falado que o Naruto ele ainda tem uma fração do poder do Hagoromo, do poder do sábio. Assim, já em Shikamaru Hiden já estaria indicando que não seria aquela totalidade, mas dá pra argumentar também que a fração seria só 50% do chakra que o Hagoromo passou pro Naruto e tal. Dá ainda pra quem defende que ele tem em Boruto, dá uma distorcida ali pra esse lado, assim, dá uma interpretação nova. Mas assim, é dito fração, né? Fração normalmente não é algo tão grande, é só uma fração. Mas assim, dá pra falar que foi um meio, né? Que continua com os 50%. E nem a questão do Sasuke, ele não abordou também, né? Que o Sasuke, ele recebeu células do Hashirama modificadas. Que também é um argumento que eu vejo muita gente usando pra poder falar que o Naruto e o Sasuke, né? Principalmente o Sasuke, no caso, que ele teria Chakra Rikudo em Boruto. Então, assim, é isso, cara. Eu acredito que frações até dá pra dizer que eles tenham sim, sabe? Que eles teriam um chakra ali... tipo um chakra de frações de chakra Rikudo, tipo o Madara Hine Tensei, sabe? Que não tem o chakra totalitário ali, que ele não tem o chakra Rikudo mesmo, que ele tem só frações ali desse poder. Tanto que foi isso que gerou a mutação que fez com que ele despertasse o Rinnegan. Que ele queria atingir o poder do sábio unindo o chakra parte do chakra do Hashirama, que é a energia física dele através das células dele, com o chakra dele, que ele já tinha energia mental de Indra por ser uma reencarnação de Indra. Então, assim, isso aqui eu acho que até dá, mas essa parada de, tipo, que eles continuaram com o chakra que o Hagoromo deu, assim, eu acho que falta ainda elementos pra poder afirmar isso com certeza. Mas, na tese que ele trouxe aqui, ele acredita que sim. Então eu quero saber a opinião de vocês, comenta aí, eu posso trazer vídeo sobre esse tema também. Mas a real mesmo, igual eu falei no vídeo, assim, o Kishimoto não deixou isso claro. É por isso que tem tanta discussão acerca disso. Mas é isso, galera. Se inscreva no canal quem gostou do React. Deixa o like aí no vídeo também. Me recomendem outros vídeos que vocês gostariam que eu visse de outros canais, talvez também do Nação Anime. Como eu falei no início do vídeo, eu não sei se ele se importa de reagir aos vídeos dele, né? Se ele não gostar, também pode comentar aí quem souber se ele não gosta, né? Que tem alguns canais que não gostam de React. Então é isso, galera. Valeu, falou, é nóis. Até mais.